Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre manipulação de arquivos em C. Vamos ver como aquelas funções abstratas para manipulação de arquivos e diretórios são traduzidas em funções da biblioteca padrão do C. Em C, o sistema de entrada e saída da biblioteca padrão utiliza um conceito de streams. Uma stream é uma abstração que representa um canal de comunicação. Esse canal de comunicação pode ser associado a arquivos que estão armazenados no disco, a dispositivos, como o próprio terminal ou dispositivos periféricos, e também a processos, através do uso de pipes. Strings são representadas na biblioteca padrão do C através do tipo de dados file asterisco, ou seja, um ponteiro para o tipo file. O programa em C possui 3 streams, que são criadas automaticamente quando esse programa está em execução. Elas representam os canais de comunicação padrão de um processo. Essas 3 streams são representadas aqui nessa tabela. Temos a stdin, conhecida como Standard Input Stream, que é utilizada como padrão para receber dados via teclado. E temos outras 2 saídas, stdout, Standard Output Stream, e Standard Error Stream, que são utilizadas para imprimir a saída padrão de um programa, normalmente associado a um terminal, ou no caso de erros, que também estão associadas normalmente ao terminal. Essas strings padrão, elas podem ser associadas ou redirecionadas a outros arquivos, dispositivos ou processos que não aqueles que normalmente estão conectados a elas por padrão. Strings precisam ser associadas a um arquivo, dispositivo ou processo para que possam ser utilizadas. Essa associação é feita através de uma operação de abertura, open. Já a desassociação é feita através de uma operação de fechamento, close. Quando uma string é aberta, o indicador de posição de arquivo aponta para o início do arquivo. Todas as operações que são feitas em cima desse arquivo vão utilizar como base a posição indicada por esse indicador de posição de arquivo. Aqui temos um exemplo de um arquivo que contém o texto Hello World e um caractere de nova linha no final. Podemos ver aqui que cada caractere é representado por um byte e temos o indicador de posição de arquivo apontando para o primeiro caractere desse arquivo. Vamos ver agora algumas operações básicas que podem ser feitas em arquivos utilizando-se a biblioteca padrão do C. A primeira função que vamos falar é a fopen, que é uma função que permite abrir uma stream, associá-la a um arquivo e retornar um ponteiro para essa stream. Ela possui 2 argumentos de entrada, pathname e mode. Pathname é uma string contendo um caminho absoluto ou relativo para um arquivo que deve ser aberto. Já mode vai controlar o modo com que esse arquivo vai ser manipulado. Veremos as possibilidades de modo a seguir. Aqui temos um exemplo de uma abertura de arquivo utilizando a função fopen. Como pode ser visto aqui, declaramos um ponteiro para file, que representará a string a ser aberta, e então utilizamos a função fopen. Nesse caso, estamos abrindo um arquivo chamado de teste, em um modo R. Se tudo ocorrer bem, fopen retornará um endereço para a string, que será armazenado na variável arquivo. Existem basicamente 6 modos de operação para a abertura de arquivo. O primeiro modo é o R, que permite abrir um arquivo em modo somente leitura. Nesse modo, o arquivo precisa existir. Caso contrário, fopen retornará um erro. O segundo modo é o W, que permite abrir um arquivo em modo somente escrita. Se o arquivo já existir, esse arquivo é sobrescrito. Caso contrário, um novo arquivo é criado. O terceiro modo é o A, que permite abrir o arquivo em modo append. Isso significa que todas as operações de escrita serão feitas a partir do final do arquivo. No modo A, se o arquivo não existir, ele será criado. Esses são os 3 modos básicos de operação para abertura de arquivos. Como podemos ver, R só permite leitura e W e A somente permitem escrita. Por isso, temos uma variação desses modos com o uso do mais.
Ou seja, se fizermos R+, significa que iremos abrir um arquivo em modo leitura, porém, serão permitidas também operações de escrita. Note que, nesse caso, todas as regras do modo R serão aplicadas. Ou seja, o arquivo precisará existir, e se ele não existir, fopen retornará um erro. Já no W+, o arquivo será aberto no modo escrita e leitura, porém, esse arquivo não precisa existir. Se ele não existir, ele será criado, e se ele existir, ele será sobrescrito. Por fim, no modo A+, temos todas as regras do modo A, que permitem escrita somente no final do arquivo, e que, se o arquivo não existir, ele será criado. Além desses modos, podemos incluir um caractere B, que será utilizado para representar a criação de uma string binária, ao invés de uma string de texto. Por exemplo, podemos utilizar nesse caso o modo W mais B, ou o modo RB. Porém, de forma geral, sistemas POSIX não fazem a distinção entre esses dois tipos de string, ou seja, tanto faz incluir ou não o caractere B. A segunda função que vamos ver é a fclose, que recebe como argumento de entrada uma string. Basicamente, essa função desassocia a string ao arquivo, retornando 0 em caso de sucesso. Aqui temos um exemplo do uso da função fclose. Chamamos fclose e passamos o arquivo que foi aberto anteriormente com auxílio da função fopen. Como dito anteriormente, ao abrir um arquivo, temos um indicador de posição de arquivo que apontará para o primeiro byte. A função fseek permite modificar a posição desse indicador. Essa função recebe como argumento de entrada 3 valores: a string, que já foi aberta anteriormente com fopen, um offset a ser feito dentro do arquivo, e o once, que indicará a partir de onde esse offset será aplicado. O once permite 3 possibilidades: seek set, significando que o offset será aplicado a partir do início do arquivo; seek cur, que indicará que o offset será aplicado a partir da posição atual do indicador de posição do arquivo; e seek end, que indicará que o offset será aplicado a partir do final do arquivo. Aqui temos 2 exemplos de uso do fseek. No primeiro caso, estamos fazendo um offset a partir de seek set, ou seja, a partir do início. Estamos deslocando 10 bytes a partir do início desse arquivo. Já no segundo caso, estamos deslocando 20 bytes a partir do final do arquivo. Note que nesse caso estamos utilizando um valor negativo, significando assim que estamos indo em direção ao início do arquivo a partir do final. Uma outra função importante é a feof. Essa função verifica se o indicador de posição do arquivo está apontando para o final do arquivo. Em caso positivo, ela retorna 1. É o que podemos ver aqui. Estamos verificando aqui se o indicador de posição da string arquivo está apontando para o último byte. Se isso for verdade, é impresso na tela que o indicador de posição está apontando para o final do arquivo. A função rename permite renomear um arquivo. Ela recebe como argumento de entrada 2 valores: old path, que é o caminho absoluto ou relativo do arquivo a ser renomeado, e new path, que é o caminho absoluto ou relativo do novo arquivo. Aqui temos 2 exemplos de utilização da função rename. No primeiro caso, estamos simplesmente renomeando um arquivo que se chama file1.txt para file2.txt, no mesmo diretório em que ele se encontra. Já no segundo caso, estamos utilizando a função rename para mover um arquivo de um diretório para outro. Nesse caso, estamos movendo um arquivo que se chama file2.txt, que está no diretório local, onde estamos executando atualmente o nosso programa, para o diretório /home /user1/file-new.txt. A função remove permite remover um arquivo. Ela recebe como entrada pathname, que é um caminho absoluto ou relativo para o arquivo a ser removido. Aqui temos 2 exemplos de utilização da função remove. No primeiro caso, estamos removendo um arquivo chamado de file3.txt e no segundo caso, estamos removendo um arquivo file-new.txt que se encontra em /home /user1. Finalizando as operações básicas em arquivos, temos a função fflush, que recebe como entrada uma string. Aqui é importante salientar que todas as operações que são feitas em arquivos, através das funções da biblioteca padrão do C, são bufferizadas. Ou seja, as modificações feitas nos arquivos são feitas primeiramente em memória.
Isso é feito para melhorar o desempenho geral do sistema, evitando-se assim operações de leitura e escrita em dados do disco. De tempos em tempos, esses conteúdos desses buffers são escritos nos arquivos em disco. A função flush permite forçar essa escrita, esvaziando o conteúdo do buffer. Aqui temos dois exemplos de utilização da função flush. No primeiro caso, estamos fazendo com que todos os printfs que fizemos no nosso programa e foram bufferizados sejam de fato impressos na tela. Já no segundo, estamos garantindo que todas as operações que foram feitas no arquivo e foram bufferizadas sejam escritas no disco. Vamos ver agora operações de escrita e de leitura de caracteres e strings em arquivos. Para escrita e leitura de caracteres no disco, utilizamos as funções fgetC e fputC. A função fgetC permite ler um caractere de uma string e fputC permite escrever um caractere numa string. É importante salientar que o caractere lido ou escrito será aquele na posição indicada pelo indicador de posição de arquivo. Após a operação de leitura ou escrita, o indicador de posição de arquivo avançará em um caractere. A função fgetC recebe somente uma string e retorna, portanto, o caractere que foi lido. Já a função fputC, além da string, ela recebe um argumento c, que deverá conter o caractere a ser escrito na string. Aqui temos um exemplo de uso de ambas as funções. Estamos fazendo um do while e dentro desse loop fazemos um fgetC de uma string arquivo e colocamos esse retorno em um caractere. Ou seja, estamos lendo um caractere do arquivo. Verificamos então se esse caractere é diferente de EOF. EOF é uma constante que define final do arquivo. Se ele for diferente de EOF, significa que não chegamos no final do arquivo. Portanto, nesse caso, é feito um fputC desse caractere na stdout. Na prática, o que estamos fazendo aqui é imprimir esse caractere na tela. Isso é feito enquanto tiverem caracteres a serem lidos no arquivo. Quando isso acabar, esse loop sai. Portanto, a condição de parada aqui é enquanto não for o final do arquivo específico que estamos realizando as operações de leitura. As funções fgetS e fputS permitem ler ou escrever strings na posição indicada pelo indicador de posição de arquivo em uma string que já foi anteriormente aberta. É importante salientar que, também nessas funções, o indicador de posição será avançado para o byte seguinte após a leitura ou a escrita. fgetS recebe 3 argumentos de entrada: s, que é a string que deverá receber os dados a serem lidos da string; size, que representa a quantidade de caracteres lidos, incluindo-se nesse caso o *0, que indica o final da string, e uma string que já foi anteriormente aberta. Já fputS receberá 2 argumentos de entrada: s, que conterá uma string a ser escrita na string, e a string que já foi aberta anteriormente. Aqui temos um exemplo de utilização de fgetS juntamente com fputS. É feito um do while e 2 operações são feitas dentro de cada iteração desse do while. No primeiro caso, usamos o fgetS para ler um texto da entrada padrão, ou seja, do terminal. Portanto, fgetS será associada à string stdin nesse caso, e lerá até no máximo 256 caracteres. Isso significa que fgetS irá truncar em 256 caracteres, mesmo que o usuário tenha digitado mais do que isso. Além desse limite estipulado pelo size, fgetS irá também truncar sempre que encontrar o caractere *n, ou seja, o caractere de nova linha. Portanto, fgetS aguardará que o usuário digite um texto e somente sairá da função quando o usuário apertar Enter, truncando assim a string. Na string, conterá então o texto digitado pelo usuário. Esse texto é utilizado em fputS para escrever no arquivo que já foi aberto anteriormente. Esse processo continua até que, no momento de fgetS, o usuário não escreva nenhum texto e aperte simplesmente a tecla Enter, pois nesse caso, em string do índice 0, teremos o *n, fazendo com que esse do while termine. Por fim, vamos ver agora operações de escrita e leitura de blocos de dados.
É possível manipular dados em arquivos utilizando-se operações de escrita e leitura que trabalham com tamanhos de blocos arbitrários. E esse tamanho é definido através de um número de bytes a serem lidos ou serem escritos. Portanto, diferentemente das operações anteriores, que trabalhavam com base em caracteres, aqui podemos ler e escrever dados de tamanhos arbitrários. Operações em blocos permitem uma maior flexibilidade na manipulação de dados em arquivos. Essas operações em bloco são necessárias para manipular dados em arquivos binários, mas também podem ser utilizadas para manipular arquivos de texto. Dados em arquivos binários podem ser estruturados de diferentes formas. Essa estrutura interna de armazenamento de dados em arquivos binários deve ser conhecida pelo programa que os manipula. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nesse primeiro caso, do arquivo 1, temos um arquivo que é composto por um conjunto de inteiros. Note que no byte 0 temos um inteiro 5.512, no byte 4 um inteiro 998 e assim sucessivamente. O programa que manipula esse arquivo 1 deve ter conhecimento que os dados ali representados são inteiros. Logo, todas as operações de leitura deverão ser feitas em blocos de 4 bytes. Já no arquivo 2, temos um exemplo de um arquivo que armazena um conjunto de doubles. Diferentemente do arquivo 1, as operações de leitura aqui terão que trabalhar com blocos de 8 bytes. Por fim, podemos pensar um arquivo como sendo um conjunto de itens, sendo cada item representado por uma estrutura que define esse item, como podemos ver aqui do lado direito. Nesse nosso exemplo, a estrutura tem 3 elementos, um inteiro x, um double y e uma string de 3 caracteres, z. Se um arquivo for composto por um conjunto de struct item, ele será da seguinte forma. A partir do byte 0, teremos os valores de x, y e z do primeiro item. A partir do byte 15, teremos os valores de x, y e z do segundo item. E assim sucessivamente. Nesse caso, para manipular esse arquivo, teremos que fazer operações de leitura que consideram 15 bytes. 4 bytes para o inteiro, 8 bytes para o double e 3 bytes para a string. Para ler e escrever blocos de dados em streams, utilizamos as funções fread e fwrite. Fread permite ler um bloco de bytes e fwrite permite escrever um bloco de bytes. Da mesma forma que nos casos anteriores, as funções fread e fwrite fazem avançar o indicador de posição do arquivo para a posição seguinte ao último byte lido ou escrito pelas funções. A função fread recebe 4 argumentos de entrada. PTR, que é o endereço de memória onde os dados serão escritos, size, que é o tamanho de um item a ser lido, no caso em bytes, nmemb, que é a quantidade de itens a serem lidos, e a string, que já foi anteriormente aberta. Para o caso de fwrite, é exatamente a mesma coisa, porém, em PTR deverá conter os dados que serão escritos na string. Aqui temos um exemplo de uso das funções fread e fwrite. Declaramos uma variável do tipo inteiro e então lemos um inteiro da string arquivo para essa variável. Você vai notar aqui que utilizamos a função sizeOf para auxiliar nesse processo. Como sizeOf retornará a quantidade de bytes do tipo de dado que estamos lendo, ela é muito útil para ser utilizada em conjunto com as funções fread e fwrite, que recebem no segundo argumento a quantidade de bytes a serem lidos ou escritos. Então, multiplicamos por 2 o valor de dado e fazemos uma escrita no arquivo. Antes de fazer essa escrita, estamos aqui utilizando a função fseek para fazer com que o indicador de posição dentro do arquivo retorne para o inteiro anterior, a partir da posição corrente. Isso fará com que o indicador de posição aponte para o próprio dado que acabou de ser lido. Então, fwrite fará a escrita desse dado novamente no arquivo, o que resulta na sobrescrita do dado que estava armazenado no arquivo anteriormente. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.